Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao CP Futebol Clube, o podcast de esportes do Correio do Povo, que chega ao seu 21º episódio. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Rafael Peruso. Olá. E Amaury Knevitz Jr. Olá. A gente vai falar sobre Grenal no primeiro bloco e aí no segundo bloco a gente fala sobre Inter e Tolima. Buenas, vamos lá então. Um gol do Diego Souza ao apagar das luzes. O Grêmio ganhou o Grenal do sábado, que valia uma vaga na primeiro turno. Eu já ia dizer final do Gauchão, na verdade não. Valia uma vaga na final do primeiro turno do Gauchão para enfrentar o Caxias, que ontem também ao apagar das luzes fez um gol e venceu o Ipiranga. Caxias e Grêmio vão decidir, portanto, o primeiro turno com um jogo em final, jogo único, disputada no Estádio Centenário, porque o Caxias teve uma campanha melhor que o Grêmio, tanto na primeira fase, e aí os dois venceram na semifinal, a diferença se manteve. Mas vamos falar do Grenal. Por tudo que a gente falou aqui na semana passada, o Grenal foi um pouco aquilo que a gente achava que ia ser, assim, um jogo mais aberto, um jogo com um jogo menos truncado do que a gente se acostumou a ver, só que ao mesmo tempo rolaram algumas surpresas. Do lado do Inter, a escalação do Bruno Fux no lugar do Moledo. O Grêmio acho que teve uma escalação ainda mais surpreendente. O Renato colocou 3 volantes, a gente esperava o Thiago Neves como titular desde o início, e na verdade ele botou o Maicon, Lucas Silva e o Mateuzinho. Mas de uma forma geral, vamos fazer uma análise um pouco mais ampla no começo. Foi um bom Grenal? O Grenal surpreendeu, não surpreendeu, Peruso? Foi. Eu achei que foi um jogo bastante interessante. Gostei do jogo. Foi um jogo franco, um jogo aberto, com o Grêmio bastante superior no primeiro tempo. Uma superioridade e ficou comprovado que o Grêmio tem um time tecnicamente melhor que o Inter. O Grêmio hoje tem mais time que o Inter. No segundo tempo, o Inter cresceu bastante de produção. Acho que também a expulsão acabou fazendo bem pro Inter, né? O Kudê veio naquele esquema que todo mundo esperava. O Renato, como tu disse, de certa forma surpreendeu, por mais que já vinha se especulando essa escalação com 3 volantes. E, na minha visão, assim, deu certo a escalação. O Grêmio meio que amassou o Inter no primeiro tempo, perdeu várias chances de gol. E o Inter, depois que o Musto foi expulso, melhorou bastante, até porque, assim, na minha visão, cada um voltou para sua posição, assim, né? Cada um jogou na posição que é de origem de cada jogador ali. O Inter melhorou, o D'Alessandro veio jogar um pouco mais recuado, enfim, e o Grêmio caiu muito de produção. Eu acho que o Grenal deixou alguns ensinamentos, assim, né? Eu acho que o Grêmio venceu, mas tem que se preocupar pelo fato do segundo tempo ter caído muito de produção, mesmo com um a mais. E o Inter, né, eu acho que aumentou a dúvida quanto a esse esquema do Kudê, se ele pode dar certo com times de maior envergadura, com times tecnicamente melhores. O Inter não teve criação no primeiro tempo, sentiu muita falta de alguém que criasse, que armasse as jogadas. Os laterais do Inter, na minha opinião, são limitados, então eu acho que ficou comprovado que com esses jogadores que o Inter tem no elenco, esse esquema do Kudê, ele pode não ser o melhor. Claro que é cedo ainda, que é só um jogo de maior exigência que o Inter teve, que foi justamente o Grenal. E agora a gente vai ter que ver na sequência. Mas eu gostei do clássico, achei um jogo bom, um jogo cheio de alternativas, diferente dos Grenais, por exemplo, do Gauchão do ano passado, que a gente teve 2-0 na final do Gauchão. E me agradou, gostei assim no Grenal, achei bem interessante o jogo. Amaury, por que o Inter melhorou com um jogador a menos quando era de se esperar justamente o contrário? Tem vários fatores, né? Taticamente, o Peruso tocou num ponto ali que, pra mim, o Lindoso, quando joga de primeiro homem do meio campo, ele joga melhor, apesar de hoje, na segunda-feira que nós estamos hoje, ele ter dado uma entrevista dizendo que joga igual como jogava no ano passado. Não é bem assim, né? Até os mapas de calor mostram que tu brilhantemente coloca nesta coluna de terça-feira, Carlos, o posicionamento do Lindoso como foi alterado, né? E eu já falei aqui no nosso podcast que eu acho muito interessante o trabalho do Kudê e continuo achando. Eu acho que ainda é promissor de acontecer várias coisas. Só que tem alguns detalhes que ele precisaria mudar, assim, tipo, o Musto, ele é inferior ao Lindoso naquela função
e o Lindoso, na função que ele tá fazendo, ele é inferior ao que o outro jogador poderia ser. Aí talvez fosse o sonho dele fosse ter trazido o Pete Martinez para aquela função ali, ou outro jogador bem habilidoso, tanto habilidoso no ataque quanto participativo na marcação, que eu acho que é o perfil que ele queria para essa posição, por isso que ele acabou botando o Lindoso, que é um cara que marca bastante. Já que ele não tem, ele poderia talvez colocar ali o Edenilson nessa função, e talvez na direita, onde está o Edenilson hoje, colocar o Marcos Guilherme, ou se for um jogo para controlar um pouco mais a bola, no Nonato, enfim. Mas tu perguntou por que o Inter melhorou. Esse foi um aspecto, o outro eu acho que o Grêmio dá uma relaxada, aquela coisa assim, já fizemos 2 com... Mas não tinha feito nenhum ainda, né? Na verdade, agora pensando bem, a expulsão foi entre o primeiro e o segundo. Foi entre o primeiro e o segundo gols anulados do Grêmio no primeiro tempo. Eu acho que o Grêmio também dá uma relaxada, porque agora nós vamos ganhar o natural. O Inter também se motiva de uma forma especial, assim, tomamos um arrodeão, deve ter tido um xingão forte no vestiário, estádio cheio, aquela coisa toda, vamos dar uma resposta. Na minha opinião, teve um cara que está sendo pouco falado, inclusive tem gente que defende que ele tivesse que sair do time ali para dar lugar para outro. Para mim, ele jogou muito nesse segundo tempo, que foi do Alessandro. Ele jogou em todas as partes do campo, com 38 anos, num dia que tava quente pra caramba, o sábado aqui em Porto Alegre, e ele até o final ele correu muito, marcou e armou, né? Tem jogadas que ele não, tipo assim, não são marcantes, assim, um lançamento de 50 metros, mas ele faz o time andar de uma forma incrível. Ele dá aquele passe pro Rodinei, que o Rodinei dá um passe imperfeito pro meio, questão um pouquinho mais pro lado ou pro outro, pegava de frente o Guerreiro ou o Marcos Guilherme pra concluir e fazer o gol. Eu tô falando do Inter porque tu me perguntou, eu tô cobrindo o Inter nessas semanas, né? Pode falar de Grêmio também. Não, eu sei, pra não parecer que a gente tá centralizando o debate em cima do Inter, só que o Inter fez no Grenal, mas eu acompanhei o Inter nessas últimas semanas aí, e como o Peroso falou, os laterais do Inter são insuficientes, eles acrescentam em relação ao que o Inter tinha. Então o Moisés hoje sentiu no treino, se ele não jogar na quarta, na Colômbia, a gente vai falar de Grenal depois, é um desfalque importante, porque a opção para aquela posição ali é o Wendel, que ainda é inferior, principalmente na questão física. Os laterais são muito vigorosos, mas com imperfeições técnicas, né? Isso ele sabe, o Kudê sabe, ele escolheu jogadores que entregassem pelo menos um lado, né? Que é essa coisa de avançar e voltar, avançar e voltar. Enfim, o Inter se ressente de algumas peças, mas eu continuo achando que é interessante. Eu tava lembrando que o Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, guardadas as proporções, né? Que não temos Bruno Henrique, Arrascaeta e todos os craques do Flamengo jogando aqui no Rio Grande do Sul, mas eu lembro que os primeiros meses dele, ele tomou 3-0 do Bahia. Ele quase foi eliminado pelo Emelec na Libertadores e ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que uma façanha igualada também pela dupla Grenal, né? Mas enfim, ele teve dificuldades no início, né? Então eu acho que o Inter tem a crescer ainda. Agora, é por isso que é perigosa essa derrota pro Inter, de fazer uma terra arrasada, de que nada presta. Eu acho que o Kudê tem que fazer ajustes, ele tem que achar alternativas para as coisas que não estão dando certo, assim, né? Então já me alonguei demais. Eu tendo a concordar contigo, eu acho o esquema interessante, mas acho que as peças ainda estão erradas nesse esquema. As peças que ele tem à disposição, porque aí é um outro problema, que talvez ele não tenha todas as peças que esse esquema exige. Por que eu digo isso? Eu acho que nas laterais, eu concordo com o que o Peruso e com o que o Amaury falaram aqui, que acho que os laterais do Inter, eles são insuficientes para essa função, assim, porque tu tem que dar um auxílio maior também ofensivo. Tem um lance para mim bastante elucidativo, que é quando, acho que no primeiro tempo ainda, quando o D'Alessandro, o Rodinei passa e o D'Alessandro acha ele sozinho na direita, ele chega na linha de fundo, era hora de cruzar, e aí ele para, e aí ele atrasa e aí ele retoma toda a jogada, assim. Era uma jogada óbvia do cruzamento, e ali me ficou evidente, assim, que faltava a qualidade do cruzamento. Acho a mesma coisa do Moisés pelo outro lado, acho que tem uma capacidade de marcação, mas que ainda deve um pouco mais no sentido ofensivo. Aquela jogada aos 34 do segundo tempo é muito simbólica para exemplificar o Rodinei. O D'Alessandro dá um passe totalmente, né, com um efeito na bola, assim, e ele corre por trás do jogador do Grêmio, não lembro quem é ali, não é o Cortez, mas que vem pela esquerda ali, defendendo, ele ganha na corrida, ganha na força e o passe não sai perfeito. Então é representação do Rodinei. Para fechar da avaliação do Inter no Grenal, o Inter se ressente de uma figura muito clara, que é o Guerreiro. O Guerreiro foi o cara que botou o Inter a outro patamar, para usar a expressão da moda, em 2019, quando ele começou a jogar, porque o Inter tava ali lutando ali com aquele esquema do Odair, botou um 9 de qualidade, a coisa melhorou, começou a dar esperanças ali pra torcida colorada. O Inter agora se ressente porque o Guerreiro tá mal. Aí alguém vai dizer, é por causa do esquema, ele tá jogando sozinho. Não acho que seja, porque várias ocasiões ele recebe a bola, ele não consegue dar
o mesmo tratamento que ele dava. Ele perde alguns gols, não podia perder, no comecinho do Grenal ali. Teve um lance também aos 30 do segundo tempo que ele faz a escolha errada, ele avança num contra-ataque, ele tem o Marcos Guilherme na esquerda, Denilson na direita, ele podia dar pra qualquer um dos dois curta ou até virar e chutar. Tava sendo marcado por um zagueiro que corria de costas por seu próprio gol, e quem foi zagueiro sabe como é ruim correr de costas contra o seu próprio gol, e qualquer movimento que o atacante fizer ali você pode ficar vendido. E o Guerreiro faz a pior escolha, ele joga no Marcos Guilherme, só que forte demais lá no fundo, né? Então ele tá mal, o Guerreiro tá mal, uma coisa que falta, e daqui a pouco se ele tivesse feito uma jogada dessa acertado, ou até aquela cabeçada que ele cabeçou certo e o Vanderlei pegou no último minuto, se ele faz um gol ali, hoje o discurso ia ser completamente diferente. Nossa, o Inter começou mal e reagiu contra o Grêmio com a menos, e aí o Inter ganhou e tal. Seria toda uma análise completamente diferente, com o mesmo jogo e uma bola entrando. Se esperava mais do Guerreiro, na mesma medida em que eu acho que se esperava... É estranho a gente falar que se esperava menos, porque parece que a gente tá falando mal do jogador, mas era uma questão de expectativa pelo que vinha apresentando nas últimas temporadas. Por isso tudo, o que o Diego Souza, e aí eu falo do Diego porque ele foi o autor do gol, não só do gol, no primeiro gol anulado ele faz uma boa jogada também ele, com o Everton, ele mesmo desperdiça um gol também, ele faltando não, logo no menos de 10 minutos. O Diego Souza, claro que a amostra é muito pequena e é muito cedo pra gente falar isso. Mas até aqui, é mais uma aposta ganha do Renato, Rafael? Olha, ainda não é uma avaliação definitiva, né? Mas sem dúvida que o Diego Souza, pela expectativa que ele veio, expectativa eu digo abaixo, né? Porque ele não, como tu mesmo disse, ele vinha de temporadas ruins, principalmente no ano passado, mas aí a gente tem que ver também o time que ele jogava, né? Quem era a parceria dele, no caso o Botafogo. E eu acho que o Diego Souza está dando uma resposta muito positiva nesses primeiros jogos. São 3 jogos, 3 gols. Ele que cavou não, né? A expulsão foi um pouco infantil do Musto, mas o lance era com ele. O lance do gol do Everton no lado foi ele que deu assistência. Ele perdeu um gol feito, né? Que centroavante não perde, mas enfim. E ele que fez um gol, né, típico de centroavante, né? Foi um testaço, assim. O Marcelo Lomba nem esboçou reação. Então, eu não sei se é uma aposta ganha já do Renato, né? São 3 jogos apenas, mas pela amostragem a gente tem que analisar os 3 jogos que ele atuou, né? A gente não tem uma amostragem maior para avaliar esse jogador. Mas sem dúvida é muito positivo, é um jogador que se impõe fisicamente. Em vários lances ele levou a melhor sobre o Bruno Fux, né? Principalmente aquele jogo de corpo, aquela parede, enfim. E até surpreendente a escalação do Bruno Fux. Não se imaginava o Rodrigo Moledo fora do Grenal. Acho que isso também facilitou um pouco a vida do Diego Souza, né? Que o Bruno Fux não é um zagueiro assim, de tanta imposição física que nem o Moledo, mas é um jogador que está dando uma resposta muito positiva, ao contrário do Thiago Neves, né? O Thiago Neves que talvez tivesse uma expectativa ainda maior do que o Diego Souza, mas nas oportunidades que ele teve, e principalmente essa no Grenal, que ele jogou boa parte do segundo tempo, ele não conseguiu dar uma resposta satisfatória. E acho que também o crescimento do Inter no segundo tempo também pode ser explicado, de certa forma, pelas substituições do Renato. Acho que o Renato ele errou nas substituições. O meio-campo vinha dando certo, aquela composição de meio-campo. O Grêmio estava fazendo um primeiro tempo muito consistente. O Renato primeiro tira o Maicon, depois ele tirou o Lucas Silva e deixou só o Mateuzinho na marcação, né? Aquilo ali abriu o time do Grêmio e o Inter começou a empilhar chances, teve chance de ganhar o jogo. Então, o Diego Souza, sim, está dando uma resposta altamente positiva, ao contrário do Thiago Neves. O Thiago Neves, por enquanto, está devendo. Isso não quer dizer que o Renato deve abrir mão de um meia, né? Porque o Grêmio vinha jogando com 2 volantes e 2 meias. E se esperava que o Thiago Neves fosse ser o meia, um desses meias no Grenal. O Jean-Pierre ainda está se recuperando, né? São os 2 aí que ele tem à disposição no momento. O Grenal, que nem a gente falou, foi uma surpresa em termos de escalação para o Grêmio, porque o Renato não costuma fazer o time com 3 volantes. Já havia utilizado em algumas ocasiões, mas são tão poucas que a gente lembra o Grêmio e Flamengo, que não deu certo. Tem uma experiência que deu certo, que foi contra o River lá. Mas enfim, não é de se apostar que o Grêmio vai manter esse esquema com 3 volantes, por exemplo, na final contra o Caxias, né? Olha, dado o tempo que tem, 5 dias até o jogo com o Caxias, eu acho que é uma possibilidade grande dele manter esse time. Até porque as opções que ele tem para essa posição, que são o Thiago Neves, que ainda não está 100% fisicamente. No Grenal mostrou que tecnicamente ele também ainda não está num momento bom. E o Jean-Pierre não tem a mínima condição de jogar ainda, né? Então, dadas essas circunstâncias, não vai ser surpresa se ele manter o time. Até porque o time foi bem no primeiro tempo. O Maicon
teve ali a função de ser o principal armador do time, e o Michael é um cara inteligente para jogar, um cara técnico, que tem bom passe, enfim, passe vertical. Então não será surpresa se ele manter. A outra opção dele é botar o Thiago Neves, não tem outra opção, né? Não tem uma terceira opção. Seria o Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre ainda não pode jogar. Eu acho que esse jogador vai acabar sendo preparado para a estreia da Libertadores. Então acho que é até uma tendência que ele mantenha esse time na decisão do turno contra o Caxias. O PP, eu vou te dizer, claro, ele teve muito pouco tempo de jogo, mas ele entrou ali num momento que o jogo estava bem abertinho, né? Eu vou te dizer que eu esperava um pouco mais ali. O PP ele também não entrou bem. A única alteração no Renato que surtiu algum efeito foi o Caio Henrique, no lugar do Cortez. E já se viu que é um jogador tecnicamente superior ao Cortez, e até a jogada do gol ela inicia com o Caio Henrique. Foi um passe do Caio Henrique pro PP e ali começou a se construir a jogada. O PP realmente entrou um pouco abaixo, até tomando algumas decisões erradas, né? Teve um lance que ele tá na frente, quase na risca da grande área, com 2 ou 3 jogadores do Grêmio chegando, e ele arrisca o chute, a bola sai por cima, enfim. Eu acho que ele não entrou bem tecnicamente, o PP. Mas é um jogador que recém se voltou, né? Então, certamente vai ser um jogador útil durante o ano e vai brigar pela titularidade. Vocês falaram agora há pouco sobre o Diego Souza, né? Eu acho que a contratação dele foi muito contestada porque ela veio quase que junto com a do Thiago Neves. Essa sim que eu acho que é muito perigosa, não só por toda a polêmica que ele se envolveu nos últimos anos, mas porque tecnicamente ele estava abaixo, né? A queda toda do Cruzeiro, a queda dele, que culminou com aquele áudio folclórico lá cobrando o dirigente. Isso era óbvio que ele ia demorar um tempo até se recuperar e tal. O Diego Souza, ele obviamente também tem a mesma idade, já tem uma estrada, né? Já tem quase 35 anos com um jogador de frente, mas é visível que ele tem ainda alguma contribuição para dar, né? E sobre o Grenal dele, ele começou bem no início do primeiro tempo, teve essas chances, incomodou ali o Bruno Fux bastante, esteve bastante sumido no segundo tempo, e aí fez a marca do centroavante, né? Que é estar sumido e ter uma chance e guardar, né? Foi o que definiu toda essa conversa que nós estamos tendo hoje, foi aquele sutil desvio de cabeça do Diego Souza. Para encerrar esse primeiro bloco de Grenal, bendita a hora em que Inter e Grêmio acordaram para ter o VAR, senão teria rolo, né? Estaremos agora discutindo só sobre a arbitragem, que os gols estavam impedidos, e ia ser uma confusão. Mas o Grenal também foi bom por causa disso, não teve discussão dentro de campo, não teve aquelas briguinhas, aquelas bolinhas de briga, não teve lances mais ríspidos. Não só não teve discussão, como eu achei ótimo, diga-se de passagem, mas achei surpreendente a entrevista do Renato depois do jogo, quando ele disse que vai torcer pro Inter contra o Tolima, porque além de melhorar a questão da rivalidade do futebol brasileiro, também num aspecto mais objetivo, que é, ao invés de tu fazer uma viagem para Tolima, tu fica em Porto Alegre. É uma viagem a menos e não é uma viagem pequena essa até a Colômbia. E justamente aproveitando o gancho de falar de Inter e Tolima, que a gente vai encerrando o primeiro bloco, e aí no segundo bloco a gente fala sobre Inter e Tolima. Vamos lá? Então tá, o jogo do Inter, que inicialmente até estava previsto para ser na terça-feira, Conmebol remarcou, Inter vai jogar contra o Tolima o jogo de ida lá na Colômbia na quarta-feira, 9h30 da noite, aqui no horário de Brasília. O jogo da volta no Beira-Rio também 9h30, só que aí na outra quarta, claro. Mauri, 2 perguntas. Tanto no aspecto da confiança, como é que tu acha que chega o Inter, e no aspecto físico mesmo, porque que nem tu ressaltaste antes, o Inter jogou 90 minutos. Eu tava vendo o jogo em casa, deitado na frente do ventilador, e já tava cansado. Imagina quem correu 90 minutos naquele solaço que tava. Tava muito quente. Bom, pra saber como o Inter chega, fisicamente eu teria que ser fisiologista, né? Não tem como, mas é bem provável que algum jogador sinta, né? Hoje de manhã, quando eu digo é segunda, o Moisés sentiu no treino e virou dúvida, né? Aliás, ele não participou do treino e virou dúvida. E pode ser um desfalque importante, ainda mais com esse esquema do Kudê colocar um lateral com pouco vigor como o Wendel lá na Colômbia. Na questão de ânimo, eu acho que foi um golpe duro
Ainda mais do jeito que foi, aquele lutar e tomar aquele golzinho aos 91, pode ser perigoso pro Inter. E quando a gente projetou o Grenal semana passada, eu falei assim, olha, por um lado pode ser a grande afirmação ali do trabalho do Kudê, pro outro pode ser um grande obstáculo para ele ter que superar, para ele dizer que aquele Grenal não vai definir a passagem dele pelo Inter e tal, porque foi uma derrota, literalmente uma derrota, porque ele não tinha perdido ainda, literalmente uma derrota bastou para ser questionada a permanência dele a longo prazo, né? E jogar com essa corda no pescoço é muito difícil. Ainda tem o componente metafísico da coisa, que é ser um mata-mata pré-Grenal, né? A gente sabe que toda vez que vai dar Grenal, não dá. Então, realmente é um confronto que não é fácil. O Tolima, apesar de ser um clube com muito menos tradição, é uma espiada que eu dei naqueles jogos contra o time do Equador. Eles foram muito superiores ao time do Equador. Claro que era um time do interior do Equador que não seria um grande parâmetro, mas dá pra ver que o Tolima sabe jogar. É o velho, não existe bobo no futebol, né? Eles não são bobos, né? Então, todo mundo fala que a viagem lá é muito longa, muito difícil. O Corinthians já se deu mal lá. Eu acho que é bem perigoso esse mata-mata do Inter pela pré-Libertadores. Não sei o que o meu colega Rafael Peroso vai achar. Ele não compartilha da minha opinião sobre o Tolima. E já aproveitando, tu acha que foi sincera essa torcida do Renato ou foi uma política de boa vizinhança? Olha, me pareceu sincera, né, a entrevista do Renato, até porque ele tem razão, né, olha o que é essa viagem do Inter, né, tipo, teve que fretar um voo, coisa que os grandes times têm feito na Libertadores, o Grêmio também sempre faz isso, mas depois vai ter que chegar em Bogotá, pegar um ônibus mais 4 horas para chegar em Ibagué, né, no nome da cidade. Então a logística é muito complicado jogar na Colômbia, era uma viagem muito longa, e tu poder ter esse conforto de ter 2 partidas aqui em Porto Alegre sem precisar se deslocar, sem dúvida que é um fator positivo, né? E acho que também o Renato ele tem muito essa coisa da autoconfiança, né? Então, mesmo que seja um Grenal, é um clássico, enfim, eu acho que ele acredita muito assim nele, no grupo, enfim, de que o Grêmio, por mais que seja Grenal, não vai ser um obstáculo assim, então vai complicar a nossa classificação, enfim. Até porque a vitória também dá essa autoestima, né? Isso quer dizer, além de acreditar, que eu não duvido que ele realmente acredite no time dele, tem uma pose, né, de tu botar assim, ó, ganhamos desse cara aqui, se precisar a gente volta aqui e ganha de novo, né? Ele não disse com essas palavras, ele foi super respeitoso, mas ele deixou essa, né, estilão Renato, assim, tipo, não tem problema jogar Grenal, o Grenal é bom, a gente gosta do Grenal. E aí logo em seguida ele começa a falar que ele tava igualando a invencibilidade aliás, ele passou a invencibilidade do Tite e do Filipão, né, e se tornou o técnico desse século com mais Grenais invicto, né? O Renato é uma figuraça, não dá ponto sem nó. O Musto, ele foi expulso no Grenal, mas além disso, ele já vinha dando butinada atrás de butinada. O que tem sido uma constante desse jogador desde que ele chegou aqui no Inter. Vocês acham, na verdade, né? Ele veio com o selo de ser o homem da confiança do Kudê. Ele era o cara que, além de cumprir sua função tática, ele é a voz do Kudê dentro de campo. Só que ele tá mal. Até agora ele não justificou a sua contratação, muito pelo contrário, ele só levanta dúvidas. Mas tu acha que tem alguma chance do Musto não jogar na Colômbia? Na Colômbia eu acho que não tem conversa, ele joga. Talvez pro Beira-Rio, se acontecer algum problema lá, ele não faria isso agora, ainda mais queimando o jogador, mas isso é só cogitação, né? Pode chegar na hora, ele dá na telha de fazer como ele fez no Grenal, tirar o Moledo, botar o Fux, que por uma questão bem específica, bem detalhista, que é a história do passe, né? Aliás, alguém falou assim, se ele quer um zagueiro com mais passe, porque ele não bota então o Fux na posição do Musto, então, para fazer esse passe vindo de trás com mais qualidade. Eu acho que ele não tira o Musto por enquanto, não. O Amaury disse antes que eu não compactuo com a opinião dele de que o Tolima é um adversário muito complicado. Na verdade, eu confesso que eu não vi o jogo do Tolima contra o time equatoriano nessa segunda fase, né, da Libertadores, e eu tive o trabalho de pesquisar como é que tá o Tolima no campeonato colombiano, enfim, e na semana passada era o 11º. Agora me parece que empatou, eu não sei como é que foi o final de semana, mas parece que já caiu para 13º no campeonato colombiano, né? Então eu só tinha feito essa consideração ali na redação do jornal, mas claro,
tem um histórico, o Tolima nunca perdeu para times brasileiros lá na Colômbia, e é o time que até hoje é marcado por ter tirado o Corinthians, né, na pré-Libertadores. Então ele já tem um histórico, assim, eu acho que o Inter já vai com o psicológico, os caras tiraram o Corinthians já, a gente vem de uma derrota no Grenal, não acho que a derrota no Grenal vai abalar o time do Inter psicologicamente, o Inter tem jogadores experientes, enfim, que não vão deixar isso acontecer. Mas futebol colombiano sempre é perigoso, né, os colombianos talvez sejam aqueles que mais lembram, assim, o futebol brasileiro aqui na América do Sul. É um futebol mais ousado, de toque de bola, enfim, jogadores técnicos. Então, se contra a Laú o Inter teve dificuldades, principalmente no jogo de lá, mesmo com um a mais, o Inter sofreu bastante naquele jogo. Eu acho que quarta-feira, o Inter tem que voltar vivo, porque jogar contra o colombiano realmente não é fácil. E aí, quando a gente fala voltar vivo, não precisa necessariamente ganhar, mas se for para empatar, que seja com gols, né? O Corinthians, no caso, perdeu lá de 1-0 pro Guarani do Paraguai, e aí ganhou aqui de 2-1. Esse regulamento do saldo qualificado, que eu pessoalmente acho muito ruim, mas enfim, ele é bastante traiçoeiro. Se tu não faz gol fora de casa, complica, né? É verdade. Eu lembro que em 2010 o Inter usou esse regulamento, assim, da melhor forma possível, né? O Inter passou em todas as fases eliminatórias com o gol qualificado, com exceção da final, que já não tinha mais pra onde passar, né? A disputa do título, e aí o Inter conseguiu ganhar os 2 jogos, tanto no México quanto aqui, levando um susto aqui no jogo de volta, mas ganhou os 2. Mas nas fases anteriores foi todo assim, perdeu de 2-1 fora, ganhou de 1-0 em casa e assim por diante. Agora tem que cuidar isso aí. Agora essa coisa do gol qualificado tirou um pouco daquela vantagem de decidir em casa, né? Porque se tu segura o primeiro jogo em casa sem tomar gol, tu vai pro segundo como franco atirador. E aí o Peruso tá falando dos colombianos, os colombianos têm muito disso, né? Tipo, tudo pode acontecer, eles podem jogar muito, ao mesmo tempo eles podem também dar uma entregada assim meio doida. É engraçado jogar contra os colombianos. Pra encerrar, vou botar vocês numa saia justa. Não vou perguntar palpite, mas vou perguntar quem vocês acham que entra como favorito, tanto pro primeiro jogo quanto pra vaga. Teoricamente, olhando os nomes e a tradição, é o Inter, né? Não dá pra fugir dessa, como gaúcho, como imprensa de Porto Alegre. Eu vou arriscar um 2-1 pro Tolima no primeiro jogo, mas o Inter aqui classifica porque tem mais qualidade, é mais time, tem mais qualidade e mais tradição também. Vou botar... Acho que vai ser empate na Colômbia. E o Inter vai ganhar de placar mínimo na volta. Então tá, com esses palpites... eu só conduzo o programa, eu não dou palpite. Eu acho que o Inter é favorito. Eu não me atrevo a dar placar. Eu acho que o Inter tem que fazer gol e acho que o Inter tem dificuldade nesse sentido. Se o Tolima não for pra cima, o Inter não tá sabendo propor o jogo, e aí eu acho que pode residir um grande problema nessa partida de ida. Acho que tudo, na verdade, vai passar pelo jogo de ida por essa questão do gol. Até, por incrível que pareça, uma derrota por 2-1, ela não é o fim do mundo. Ela é muito menos pior do que uma derrota por 1-0, por exemplo. Ou dependendo, vai lá, um 0-0. Porque o 0-0, se tu toma um gol aqui, tu tem que fazer 2. E aí já vira um filme de terror. Mas só saberemos disso na semana que vem. Quer dizer, nós já saberemos na quarta-feira, mas voltaremos a falar disso na semana que vem. Com Fabrício Falkovski. Com Fabrício Falkovski, com a Mauri no meio do carnaval, né? O Mauri Knevitz vai sair de férias, 74 dias de férias. Então o Mauri não vai estar aqui na próxima. Quer deixar uma mensagem de Feliz Carnaval? Nem tem isso, né? Feliz Carnaval, mas enfim, quer deixar uma mensagem carnavalesca para os nossos ouvintes? Tenham todos um feliz carnaval, se cuidem, não cometam excessos e fiquem ligados no Esporte do Correio do Povo, que nossas matérias volta e meia tem menções a referências temporais sobre o carnaval para você não se perder. A gente vai ficando por aqui agradecendo a técnica do Israel Mesquita, do Aleph Alencar, do Pedro Bastos, certo? Um abraço e até a próxima semana.